tava contando a história pra gente aqui de como a senhora conheceu o vô. A senhora tava falando que ele foi buscar... com o mesmo patrão. Ah, é? E como que foi a história? Conta de novo pra gente. Ele trabalhava na fábrica de beneficiar arroz e eu trabalhava na casa de doméstica. E a fábrica ficava na frente da casa. Aí o patrão mandou ele levar uma peneira lá. Ele foi levar a peneira. Peneira de arroz? Peneira uma peneira, sei lá. aí no que ele passou, tinha um quarto assim, e tinha uma varandona, e da janela do quarto ele enxergava eu passando roupa. Ele passava lá, olhava e eu olhava para ele. Ele olhava e eu olhava para ele. Nossa, no flerte. Aí ele falou pro filho do patrão, viu? Eu queria namorar com a Cida, como é que eu faço? E eu não saía de casa, né? Como é que eu faço? Ele falou assim, eu vou falar para ela que você quer falar com ela, vamos ver o que ela vai falar. Aí eu falei, fala para ele vir de noite aqui na frente da sua casa. Eu morava junto com os patrões, com minha família morava em outra cidade, né? Aí ele falou... A sua família morava onde nessa época? Porque morava em Tupã e eu morava... A minha família morava, por exemplo, dentro, eles foram embora para Tupã e eu fiquei com os patrões. Ah, entendi. Entendeu? Então, daí ele falei, fala para ele vir à noite aqui que a gente conversa aqui na frente da casa. Aí ele veio e desse dia começou o namoro. E era bonito, hein? Aí ele me convidou para ir tomar sorvete. Tinha sorveteria no outro quarteirão. Aí fomos tomar. A senhora tinha quantos anos nessa época? Naquela época eu tinha 18 anos. 18 anos? 18 anos. E o vô tinha quantos anos? Eu tinha uns 20 e poucos? Ele é 7 anos mais velho que eu. 25 anos mais ou menos, né? 25. Isso foi tudo lá em Prudente, né, vó? E a senhora nasceu em Quatá? Eu nasci em Quatá. E a senhora morou até quanto tempo tá lá em Quatá? Quatá? É. Quatá, a minha família foi embora de lá, eu era bebê. Aí minha família mudou para Tupã. Aí eu fui criada em Tupã. E o vô nasceu onde? O vô nasceu onde? O pai? Meu pai. Na Araraquarense, não sei como é que chamava lá a cidade que ele conhecia. Ô vó, como que chamavam os seus pais? Epaminondas, meu pai chamava Epaminondas José Gomes. E o que ele fazia? Meu pai foi delegado de Bastos. Ah, Bastos é uma cidade aqui de São Paulo, né? Perto de Tupã, perto de... E a sua avó era Antônia, né? Minha mãe era Antônia. Sua avó não, sua mãe. Mãe Antônia. Minha mãe era Antônia, filha de dentista. Olha só. O pai dela era dentista, chamava Dr. Sebastião. Dr. Sebastião. E isso também é tudo de Quatá? Na época era, né? Depois a senhora foi para Tupã e de Tupã para Presidente Prudente. Então, aí eu fui criada em Tupã. Depois eu fiquei moça, fui para Presidente Prudente, porque meu irmão casou e foi morar em Presidente Prudente. Aí eu fui para Presidente Prudente para arrumar um emprego para ganhar mais. Entendi. Qual o irmão de Neném? E o que a senhora foi na escola? Como que foi essa questão da escola? A senhora chegou a ir na escola? Essa história eu não sei. Até a 3ª série só. Mas lá em Quatá, ou não? Ou já era em Tupã? Em Tupã. Em Tupã. A senhora lembra da sua professora, alguma coisa da escola ou não? Eu lembro a professora, mas não lembro os nomes. Eu lembro da cara da professora, meu nome não. Mas foi lá em Quatá? Não, foi lá em Tupã, né? Tupã. Então. E quando a senhora foi Presidente Prudente, a senhora foi para ganhar um pouco mais no trabalho, né? A senhora então trabalhava numa casa. Meu irmão casou com uma moça de Presidente Prudente, foi morar em Presidente Prudente. Aí ele levou nós tudo para ir morar para lá. Porque lá era melhor para emprego, para todo mundo, né? Ah, é uma cidade grande, né, vó? Ali... Aí lá que a senhora conheceu o seu José Vicentini? É lá que eu conheci o José Vicentini. E o vô trabalhava Ele trabalhava na máquina de beneficiar arroz. O vô não trabalhou na Matarazzo, trabalhou? Não. Não? Não, quem trabalhou no Matarazzo foi o... Foi o Wilson, não? Não, o Wilson não trabalhou nessas coisas, não. Foi o compadre Davi, foi o Luiz, irmão do... E depois de um tempo a senhora foi mudar para o Paraná, né? Foi nas fazendas. Aí eu casei em Presidente Prudente, e o patrão que a gente tinha lá em Presidente Prudente comprou uma fazenda em... Ai, meu Deus. Porecatu? Peabiru? Não, Porecatu. Porecatu, onde a mãe nasceu. Ele comprou uma fazenda e mandou nós para lá. E eu fui morar na fazenda. Aí morei na fazenda
bom tempo, né? E o que a senhora fazia na fazenda lá? Fazia o quê? Plantava alguma coisa? Não, o Zé plantava arroz, amendoim, plantava... Tem uma época que também plantou hortelã, né? Menta, assim? Plantava feijão. Então, daí que nós, quando nós mudamos para Piabiru, que ele foi plantar hortelã. Ele foi o primeiro plantador de hortelã no Brasil. Olha só. Aquela plantação gelada de hortelã, né? Que é um frio... Ninguém tinha. Ele foi o primeiro plantador de hortelã. Ele plantou hortelã e comprou lambique e lambicava e vendia o óleo pro vendedor e o vendedor vendia para os Estados Unidos. Ele importava, olha que chique. Naquela época, né? Pensa bem, importar extrato, óleo de hortelã. Até agora ainda importa. Nem né? faz isso também, né? Só quando tem terra, porque hortelã ele dá só em terra nova, né? Ele não dá em terra velha assim. Ah, entendi. Então a troca de terra tem que ser constante, né? Pra plantar. E depois nasceram os filhos, né? Primeiro veio Então, o Vicentini, o Wilson. Não, o Wilson nasceu em Presidente Prudente. Antes de toda essa história. Quando eu mudei para o Paraná, já tinha o Wilson. Certo. Depois lá, aí que nasceu o Roberto em Santo Inácio. Roberto Santo Inácio. Roberto nasceu em Santo Inácio. Aí depois veio o Júlio. O Júlio nasceu onde? O Júlio nasceu em Jesus. Agora a cabeça falha. Não, vó, normal. Porecatu também não? Ele é paranaense, o Júlio? Não, o Júlio é em Porecatu, é em Centenário do Sul. Centenário do Sul. É. Que era todo o trajeto que iam nas fazendas trabalhando, ou não? Não, ou era era cidades assim, próximas? Assim, Arrendava daí o terra. Zé comprou. Ele comprou em Centenário do Sul, ele comprou o sítio, né? Lá ele tinha o sítio. Que ele plantava e lambicava hortelã, já era tudo nosso, já não era de patrão mais. Ah, entendi. Já era tudo nosso. E o Júlio nasceu lá. Aí depois vem a Rosa, Depois veio a A Rosa. Rosa já nasceu em Porecatu, né? a minha mãe, a Célia, depois vem a Rita. Depois veio a Rita. Que nasceu em Piabiru. A Rita nasceu em Piabiru. A Rita é a última que nasceu nesse... É. E depois como que vocês vieram parar em alumínio? Vieram pra cá de São Paulo, o que aconteceu quando eu vim pra cá? Então, O vô daí... ficou doente. O vô ficou doente, né? Então, daí foi assim. O vô ficou doente e veio se tratar, veio num médico em São Paulo. Como minha irmã morava em alumínio, a minha mãe... A Zezé morava. A Zezé morava em alumínio, ele ficava em alumínio, enquanto estava se tratando. Depois ele ia e voltava aí, eles falaram lá, vem pra cá, vai ficar fazendo o que lá no Paraná agora, você está doente. Aí vendemos todas as terras que tinha lá, a gente comprou um caminhão de feijão, depois encheu embaixo de feijão, para trazer para vender aqui Em São Paulo? em São Paulo, e pôs a mudança em cima e veio embora para cá. Nossa, Aí foi que a gente foi lá pro pedágio. na casa do Lamartine, né? Na casa do Lamartine. Então, a senhora veio morar na casa do Lamartine, a parte de baixo da casa? Como que era? Era assim, o Lamartine tinha casa para alugar. A minha irmã morava, ele tinha um bar, a minha irmã trabalhava com eles lá, né? O meu cunhado trabalhava no bar, era sócio do Lamartine num bar. Certo. Aí nós viemos, o Lamartine tinha uma casa para O seu Charlóis, né? Que era isso? Era É Nivaldo Charlóis. Nivaldo Charlóis. Então, daí ele tinha uma casa, nós alugamos a casa do Lamartine, até que a CBA deu serviço para ele. Pro vô. O vô. Ele foi trabalhar na Fazenda Gir, é isso ou não? Não, nada a ver. Ele trabalhava onde na CBA? Na Fazenda Gir. Fazenda Gir. O que ele fazia? Ele administrava, né? Ele era administrador da fazenda. Ele trabalhou um bom tempo na CBA, né? Ou não muito tempo? Não. Ele trabalhou na TV1. Lembra? Com o Scarpa. Ele trabalhou com o Scarpa na TV1. O que é a TV1? O que não sei o que é isso? A TV1 é que mexia com os aluguéis de casa, que mexia com plantas de eucalipto, que trabalhava o horto. Lembra que tinha o horto? Lembro. O horto, o Zé trabalhava no horto. Eu lembro que quando... Fazendo as plantas as mudas mudinha de eucalipto. Eu lembro quando inaugurou, né, o novo, porque o horto ficou um tempo sem... Quando eu era criança eu ia no horto.
Aí ele ficou um tempão desocupado e fizeram um centro de convivência ambiental lá. Eu lembro que na inauguração a senhora foi comigo, você falou, essa árvore aqui foi o seu Zé que plantou. Aquelas árvores imponentes, né? Tinha pé de abacate, pé de manga, de mangueira. Toda a fruta que tinha ali só tinha eucalipto. Um monte de fruta. Ali só tinha eucalipto. A fruta que tinha lá, tudo foi o Zé que levou muda e plantou lá. Então, daí ele trabalhou na CBA até que aguentou, né? Ali no horto. Daí ele foi ficando doente, daí não dava mais para trabalhar, encostou, ficou encostado até. Mas tem uma história que eu gosto bastante, que quando eu era criança, né, eu morava do lado, era vizinho, né? E a senhora tinha uma lojinha. A senhora tem muitos talentos, né? A senhora costura, cozinha muito bem. Eu ia em Pedreiras buscar louça para vender. Eu lembro disso na lojinha. Enfeites, louça assim. Tem até hoje as coisas de pedreira lá ainda, né? Colorex, aqueles pratos chiques de porcelana, tudo eu trazia de Pedreiras para vender. Eu lembro quando eu era criança, na casa lá da Santa Luzia, era todo dia a avó com as coisinhas enfeites, fazia lembrancinha para casamento, né? Fazia lembrancinha para casamento. A avó sempre talentosa com essas coisas, né? Gravando guardanapos, fazendo guardanapos, pintava guardanapos, fazia tudo que dava dinheiro a gente ia fazer. Até os panos de hoje, né, vó? Até os panos de hoje. Que é bastante também, né? E ainda tecidos, né? As prateleiras tá tudo arrumadinho lá. E o Miguel adora de ir lá na casa da avó e ficar pulando um tecido pro outro. Não tem mais? Tá tudo nas prateleiras. O Júlio levou 6 prateleiras de ferro pra mim. Aí a Rita enrolou tudo, arrumou tudo, tá tudo arrumadinho assim. Agora o freguês chega lá, só puxar assim, olhar, abrir. Ficou mais fácil. Dona Cida. E da sua infância lá, da parte quando a senhora foi pra Prudente, assim, sempre tem histórias boas e histórias ruins, né? Tem uma história boa pra contar da sua infância, do começo, não? Uma coisa que a senhora lembra, que marcou, que a senhora quer contar? Boa. Eu sei de muitas ruins, mas boa. A gente guarda das ruins, né? Eu prefiro não registrar as ruins e registrar as boas, né? Boa. Deixa eu ver o que tem. A boa que tem é que eu conheci o vô, né? Depois eu conheci o vô, mas de criança. Ai, é uma infância meio sofrida, né? Nossa, nem fala. Não tinha muito dinheiro. Não tinha nada de dinheiro. Ó, eu com 8 anos, eu pagiava uma criança. Uma criança pagiando outra, né? E eu não aguentava quase carregar as crianças agarravam no meu cabelo assim com medo de cair. Aí eu pagiava as crianças com 8 anos. Aí, conforme a criança ia crescendo, ali eu era obrigada a fazer a sopinha da criança, lavar as fraldas das crianças, a roupinha todinha da criança era minha responsabilidade, com 8 anos, hein? Eu fazia isso. Daí, fui crescendo, daí fui para quê? Fui para doméstica, né? Já não era mais cuidar de criança, aí já fui cuidar da casa, né? Das casas, né? A senhora trabalhou numa casa, eram as pessoas que eram ricas, né? Andava de avião para um lado para o outro, uma coisa assim, isso. Uma vez eu senti uma história para mim. Então, essa primeira, a minha primeira patroa, chamava Sônia Braga. O pai dela foi prefeito de Tupã. Olha só. O pai dela foi prefeito de Tupã. E eles tinham fazenda, tinham muito dinheiro. Daí eles mudaram para Curitiba e me levaram junto. Né? Aí fui morar em Curitiba com eles. Morei em Curitiba com eles 5 anos. Depois lá eu era muito presa, né? Porque eu não saía nem Ficava só nada. na casa lá, né? Aí voltei e falei, não vou ficar mais. E Curitiba naquela época, aquele frio que deve ser, né? Era frio, mas era um lugar muito bom. Viu? Cidade boa, né? Curitiba, né? Cidade muito boa, Curitiba, né? Então, daí fui embora para Tupã, foi que eu voltei a trabalhar lá na casa dos turcos lá. Ô vó. O mais velho dos seus irmãos? Mais velho? Era tia Dita, depois o tio Neném, depois o tio Inho. O tio Inho. Depois tia Ica. Quem que tá vivo ainda, vó? A senhora tem? Que tá vivo? Tá vivo. Os seus irmãos?
O Inha já morreu, o Nenê já morreu, a Ica já morreu, a Dita já morreu. Agora, A Zezé. agora só eu e a Zezé. Só os dois. A Zezé é mais nova que a senhora. E os meus irmãos também tudo morreu, só eu e a Zezé. Só tem nós duas que moram lá em Alumínio. As vizinhas aluminenses lá. Ô vó, a gente, quando era criança, né? O Bruno tá aqui do lado aqui. A gente gostava de ouvir as histórias de terror, né? É. Ia na casa, Ia né? deitado, ia dormir comigo. Ia dormir. Vamos dormir lá. com a avó. Deitava, eu punha um colchão no chão, deitava os meninos tudo no chão. Aí, e a Ingrid, tudo lá, e eles queriam que eu pusesse a Ingrid no meio deles. Eu falei, não vai dormir com vocês não. O que tem, vó? Não Bruno, tem que nada história é a ver, essa, não. Bruno? Eu tô aqui, mas por baixo não sei o que vocês vão fazer. Olha só, essa história eu não Lembra, sabia, Bruno? Deitava o Murilo, você deitava tudo no colchão no chão e eu e a Ingrid Olha só, hein? eu e a Ingrid na beliche. Deixa a vó aí, deixa a vó, o que tem? A senhora não tá olhando? Eu falei, não vai deitar aí no meio, não. Deixa a vó te namorar rapidinho. Namoro de primo não pode, né? Ou pode, sei lá, também não sei. Mas assim, a gente ouvia a história de terror. Tem uma história da bicicleta. A minha mãe contava, a bicicleta que subiu andando sozinha. Eles gritavam. No caso do Sila Martini. Ó, era assim, no pedágio era assim. Meu irmão morou lá. E o meu irmão morreu de meningite, sabe? E morreu de meningite. E minha irmã tinha ido lá uns dias antes. Daí minha irmã é espírita. No que, Era, né? Hoje não é mais. No que estava todo mundo na mesa, né? Ela já morreu, né? Ela não tá. A tia Tchaica? É, morreu. Ica morreu. Eita, e agora? Ela não tá viva, não. Então, aí que tava todo mundo assim na mesa, né? A minha irmã era espírita. Minha irmã manifestou com o espírito do meu irmão. Aí baixou o espírito nela. Baixou o espírito nela. Aí ele chorava, falava que ele estava sofrendo muito, que precisava. O espírito nela, né? Que estava sofrendo muito, que era para todo mundo fazer oração para ele, todo mundo orar para ele. Aí elas viram tudo isso, ficou assustada, né? Daí elas descem lá embaixo. No que elas estão lá embaixo brincando, era assim, tinha uma parte, daí descia uma escadinha, era lá embaixo outro pátio assim, né? Tá ouvindo? No que elas estavam brincando lá, acho que deixaram a bicicleta numa descida, a bicicleta desceu sozinha fazendo assim, ó, o pedal fazia nhec, 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 nhec. Elas olharam para a bicicleta, uai, o espírito tá andando de bicicleta, e gritava, juntou tudo, um abraçou na outra, ficou gritando num cantinho, nós desce tudo correndo lá embaixo. No que nós desceu lá embaixo, na coisa, estava tudo uma grudada na outra e a bicicleta parou. Ah lá, parou agora que a senhora chegou aqui. Aí pegamos... Mas é engraçado que depois, quando a avó morou tempo na casa do CBA, né? Aquela casa de frente de associação, tem um monte de história naquela casa também, né? A história deles já é mais adolescentes aí, né? Dos namoros, dos casamentos, aí são outras histórias, né? Mas tem uma história que eu não aguento, que é que o Leonel ficava no muro, ficava fazendo xixi na cabeça das pessoas, naquela... O Leonel subia em cima do muro e escondia. Aí quando minhas meninas passavam, ele me... Era vocês e na filha da Dona Lourdes, né? Lembra da Beth e a Marli? A Beth e a Marli. Ele mijava na cabeça das meninas. Aí, quando eles me viam que eu saía lá, eles corriam, escondia. Quando eu saía de noite, assim, que às vezes elas iam no cinema... Quando elas voltavam, sabe o que ele fazia? Sabe o que ele fazia, o Leonel? E os irmãos dele? Furavam uma mão, fazia olho, boca, tudo, e acendia uma vela dentro e punha aceso lá na esquina. Elas olhavam de longe, começavam a gritar tudo de lá. Tinha que eu ir lá buscar. Ei, Leonel! Leonel. Aí eu bonzinho, né? Bonzinho. Ele escondia assim, ó, e ficava olhando. Quando eles me viam, eles escondiam. Eu catava aquele mamão. E você não tá vendo que é uma cabeça? Ó, é mamão. Jogava lá, mas tem olho, tem boca. Tá saindo fogo da boca. Aí eu tacava lá no meio da rua, daí... Fazendo esse registro. E quer dizer assim que a gente ama muito a senhora é uma referência pra gente. A senhora já é bisa, né, vó? Tem tantos bisnetos, assim, porque a senhora tem a longevidade de ver os tataranetos, quem sabe aí, né?
E se Deus quiser, a gente vai estar sempre junto na memória, na história e na vida. Parabéns por ser a nossa matriarca da família e por sempre nos inspirar. A senhora nos inspira com saúde, inspira a gente com as suas histórias, mas por seu exemplo de vida, de luta, de estar sempre feliz, sempre ativa, né? Nunca reclama, sempre feliz. Isso, a gente tem uma alegria. Uma casa acolhedora que recebe todo mundo. Exatamente. A gente sempre tem essa alegria de estar. Vamos na casa da avó. A gente sempre tem boas histórias e boa vida com a senhora. Obrigado, senhora. Nós amamos muito a senhora, seus netos, seus filhos, seus bisnetos, né, Clara? Agora aqui a Clarinha aqui, os bisnetos também amam a senhora, genros, noras, agregados. A senhora é um exemplo para nós.